Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço os cultos no ar, aqui na minha casa, e transmito ao vivo para todos. Amém? Sejam bem-vindos aqueles que pela primeira vez estão nos assistindo. Muito obrigado àquelas pessoas que estão divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado àquelas pessoas que estão compartilhando, fazendo boca a boca, falando sobre o nosso trabalho. Deus abençoe suas vidas. Shalom Aleichem a todos vocês que estão chegando hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar, irmãos, o homem que pratica justiça tem a atenção de Deus ou não? A pessoa que pratica justiça. Irmãos, muitas das vezes a gente faz coisas erradas e muitas das vezes a gente faz coisas certas. Mas muitas pessoas acham que Deus não está contemplando o que você está fazendo. E hoje nós vamos ver que não é verdade isso. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós aqui vamos falar e comentar sobre um centurião Cornélio. Não sei se alguns irmãos já devem ter ouvido falar. Centurião Cornélio. O que é um centurião, irmãos? Para aquelas pessoas que não sabem. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é um centurião. Mas centurião era um oficial do exército romano que tinha sob o seu comando muitos homens. E para o soldado atingir o posto de centurião, ele precisava provar para o exército romano que ele era capaz de pensar, que ele era capaz de obedecer ordens, né? Que ele era capaz de executar as ordens dadas a eles. Tá bom, irmãos? Não era qualquer pessoa que chegava ao cargo de centurião, não. Tá bom? O exército romano recompensava muito bem esse centurião, dava casa, servos para ele. Ele era remunerado de forma muito positiva, tá bom? E esse centurião Cornélio aqui, o primeiro versículo lá fala assim, ó: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, porque nunca tinha visto aquilo, né? Disse que o Senhor e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Irmãos, é importante a gente parar para uma pequena reflexão. A gente nunca imagina que as coisas que a gente faz, a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 6, que quando a gente fazer uma doação para alguém, que a gente não faça soar trombetas daquilo que a gente está fazendo. Eu tenho percebido que muitas pessoas que estão trabalhando lá no Rio Grande do Sul, quando muitos repórteres tentam entrevistar, eles não querem. Eles querem ficar no anonimato, irmãos. Muitos vão lá e dão entrevista, mas muitos querem ficar no anonimato. Isso é muito interessante, porque Deus vem trazer a recompensa daquelas pessoas, irmãos. Tenho plena certeza disso. Que essas pessoas serão recompensadas. E se você é um bom filho, você vai ter sua recompensa. Se você é um bom ser humano, você vai ter a sua recompensa. Se você é uma pessoa justa, que pratica justiça, com certeza você vai ter a sua recompensa a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, no decorrer das leituras da Bíblia, nós percebemos que muitas pessoas que praticavam obras ruins, também Deus contemplou. E Deus também trouxe a sua justiça sobre essas pessoas. O rei Saul, que praticava injustiça. O rei Acabe, que praticava as injustiças, né? Jezabel, sua esposa, a rainha. Também o irmão que matou o seu irmão. Caim, que matou Abel, não é verdade? Receberam de Deus a sua recompensa, porque fizeram muitas coisas em oculto. E muitas das vezes as pessoas praticam coisas erradas, praticam injustiça, praticam iniquidades em oculto e acham que Deus não está contemplando. E a palavra de Deus fala que com Deus não se briga, mas tudo aquilo que o homem planta ele colherá.
Aleluia. E esse centurião, irmãos, ele teve a visita de um anjo, o qual olhou para ele e falou para ele assim: olha, as tuas esmolas e as tuas orações estão chegando diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes, irmãos, a gente ora, e às vezes a gente pensa assim: puxa, Deus não está nos ouvindo. Às vezes a gente faz uma coisa boa, às vezes a gente faz alguma coisa boa para um vizinho, às vezes a gente faz alguma coisa boa para um filho, às vezes a gente faz alguma coisa para o marido, às vezes a gente faz alguma coisa para a esposa, e às vezes a gente nunca imagina que nós seremos recompensados por Deus. Mas este homem aqui, irmãos, vai nos provar, diante da sua história, que Deus vem abençoar as pessoas que praticam as boas obras, que também tem um caminho reto e justo, que pratica a justiça diante das pessoas. Como o nosso irmão Jó, lá atrás, que Deus chega a se gabar dele. O diabo chega diante da presença de Deus, e Deus olha para o diabo e fala assim: de onde vem, diabo? Ele fala: de sondar a terra. Viste lá o meu servo Jó, um homem reto e justo, que se desvia do mal. Então, irmãos, nesta vida nós temos que procurar praticar justiça, porque essa justiça Deus está contemplando. Aleluia! E esse homem aqui, irmãos, esse centurião Cornélio, naquele momento ficou maravilhado, porque ele nunca tinha visto um anjo. E esse anjo chega para ele e fala: as suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia! Lá no versículo 5 fala assim, ó: e agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Olha isso, irmão. O anjo trouxe uma mensagem de Deus. Por isso, irmãos, que eu sou bem enfático nessas coisas. Muitas pessoas estão entregando mensagens de Deus que não são verdadeiras. Muitas igrejas, você percebe que está banalizado isso, irmãos. Muitas pessoas estão usando de argumentos terríveis para dizer que Deus mandou, que Deus falou, que Deus está usando ele para trazer uma mensagem para você. E por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Quando Deus fala, irmãos, Deus dá detalhes. Aleluia! Quando Deus fala, Deus dá detalhes. A Bíblia fala que Deus não deixa que não nos deixa escarnecer daquilo que Ele faz, daquilo que Ele manda. Porque aqui, irmão, você pode ver que é bem claro. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha, irmãos, ele dá o nome, ele dá o sobrenome. E se tivesse RG aqui, ele daria no RG o CPF de Pedro para aqueles homens. Porque Deus, Ele sabe, irmãos, pela sua onisciência, pela sua presciência, Ele nos conhece. Ele sabe, irmãos, desde o dia que eu estava no ventre da minha mãe, que eu estaria fazendo esse culto hoje aqui. E o nosso Deus, Ele é poderoso. Nós pregamos a um Deus que abre mar, que ressuscita mortos. Mas na hora de entregar uma mensagem, muitas pessoas chegam assim, falam: irmão, Deus está mandando dizer que a sua luta vai passar. Irmão, Deus está mandando dizer para você preparar as malas que você vai viajar para onde? Deus está mandando dizer que o teu filho, que a tua filha vai vir. Quando? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Está banalizado essas coisas. Hoje não existe mais profeta, mas existe o dom da profecia. Deus pode usar qualquer pessoa para profetizar para você, para trazer uma mensagem pura e verdadeira. Mas você vai saber que é Deus que está falando, porque Deus não é brincadeira. Deus é fogo e fogo consumidor. E muitas pessoas estão brincando, trazendo mensagens falsas dentro das congregações, dentro das igrejas, enganando a muitos. E nós temos que estar em total vigilância contra essas pessoas, irmãos. Porque muitas das vezes essas pessoas não fazem nem de propósito, mas fazem. Não fazem nem de propósito, mas fazem. E irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui que estão me ouvindo nesse momento tem um testemunho para contar de uma experiência dessa negativa, que um profeta chegou lá e falou alguma coisa e não era verdade. Eu mesmo já tive várias situações dessas que aconteceu comigo e na minha família. Irmãos, lá no 7. E retirando-se o anjo,
que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou eles a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado para orar. Irmãos, olha para você ver como que as coisas são. O anjo já tinha visitado Cornélio, já tinha falado para ele o que ia acontecer. Só que o anjo mandou Cornélio mandar os seus serviçais ir atrás de Pedro. Mas agora Deus, o anjo, precisava conversar com Pedro para confirmar, irmão. Olha como as coisas de Deus são certas. No dia seguinte, indo, lá no 10, e tendo fome, vou pegar no 9 aqui, E no dia seguinte, indo ele do seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Hora sexta, se eu não me engano, as horas judaicas, irmãos, ela começa a contar a partir das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. 1, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Hora sexta. Então a hora sexta é meio-dia para os judeus. Lá na hora sexta. 10. No 10. E tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto. E que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Lá no 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Irmãos, os judeus, eles, na lei de Moisés, lá atrás, Deus tinha dado uma lei, 613 leis para o povo de Israel. E algumas dessas leis dizia quais os animais que os judeus não podiam comer. Só que depois que Jesus vem, que Jesus morre, ressuscita, que Jesus faz um novo concerto com o povo, isso passou Deus mostra que no Novo Testamento que essas coisas ficaram lá para trás. Mas hoje muitos judeus verdadeiros, eles não se alimentam de alguns animais, inclusive o porco. Muitos animais que eles são proibidos de comer, eles não comem. Então quando a visão de Pedro aqui mostra um lençol segurado pelas 4 pontas, com vários animais lá dentro, eram animais que representavam as nações. Eles representavam as nações, todas as outras nações. Mas naquele momento, Deus manda a visão para Pedro de uma maneira que ele ia entender. Lá na frente nós vamos entender. A Bíblia vai nos ensinar qual é essa visão, amém? Lá no 17, pessoal. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio para a sua porta, perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha, irmãos, olha para você ver como que as coisas de Deus o anjo fala para Cornélio: manda alguns dos seus serviçais lá chamar na casa de uma certa pessoa, chamar uma pessoa chamada Pedro. Aí Pedro tem uma visão, e depois o anjo chega para Pedro e fala assim: tem 3 pessoas aí fora te procurando, mas você pode levantar e vai com eles sem duvidar, porque eu que estou com eles. Olha, irmão, você vê como que as coisas de Deus vai se encaixando. Você vê como que as coisas de Deus não deixam a gente ser enganado. Aleluia.
Porque o que muito das vezes a gente vê, quando você está em alguns lugares, as pessoas te entregam profecias vagas, profecias que sem pé, sem cabeça. E muitas das vezes você não entende a profecia, a pessoa que te deu a profecia também não entendeu nada, porque às vezes é uma profecia do coração dela. Às vezes até não é por mal, mas às vezes, muitas das vezes essa pessoa acaba levando a outra pessoa a ir por um caminho. Irmãos, eu tive um prejuízo muito grande por causa de profecias erradas. Às vezes, se você é um empresário, e você é um cristão, e você vai fechar um negócio, e aí vem um irmão e fala para você, olha, esse contrato que está na tua frente para você assinar, assina que é de Deus. Você vai assinar e você perde toda a sua empresa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente escuta de falar, pessoas que estão em casa enfermas, as pessoas vão orar e falar assim, ó, Deus está falando para você que você não vai morrer, que essa doença não é para a morte, e a pessoa no outro dia morre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas profecias, porque eu conheço pessoas próximas a mim, que sofrem por causa de profecias erradas. Eu conheço pessoas que são próximas de mim, pessoas de sangue meu, que sofrem por causa de profecias que são entregues para essas pessoas de forma errada. Às vezes as pessoas não profetizam por mal, mas às vezes profetiza do coração. E o diabo, irmãos, ele conhece aquilo que está no nosso coração. O diabo, ele conhece as coisas, ele sabe das coisas que estão acontecendo. E muitas das vezes ele profetiza na boca dessas pessoas. Vamos lá? E disse o Espírito Santo, lá no 21, irmãos, e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, e disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa, por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, vaso justo, temente de Deus, e que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus. Irmãos, isso é uma palavra maravilhosa. Eu parei na vírgula, ó. Olha o que ele falou, ó. E eles lhe disseram pro Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Irmãos, o homem era um homem que tinha um coração bom, dava bom testemunho, dava esmola, orava a Deus, porque ele estava orando quando ele recebeu, quando o anjo trouxe para ele uma mensagem em visão para ele, estava orando. Olha, irmão, que maravilha. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a tua casa e ouvisse as tuas palavras. Ó, lá no 22. E eles disseram, Cornélio, o centurião, vaso justo, temente de Deus, que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a tua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia. Então, chamando-os para dentro, recebeu em sua casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Ó, Cornélio, irmão, já tinha chamado todos os seus parentes mais íntimos para estar ali para a chegada de Pedro. Aí lá no 25 fala assim, ó, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Irmãos, paramos no 27, presta atenção. Pedro entra na casa de Cornélio. Cornélio, quando olha aquele homem, ele corre ao encontro dele e se ajoelha e o adora. E Pedro o repreende, não faça isso, que eu sou homem igual a você. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que, se estivesse no lugar de Pedro, permitiria ser adorado. Hoje nós percebemos muitas pessoas que querem receber aplausos, que querem receber uma porção da glória de Deus dentro das igrejas, pessoas que querem ser aplaudidos, pessoas que querem ser homenageados dentro das igrejas. E isso não pode, irmãos, porque a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Anjos que tentaram adorar anjos, e anjos não permitiram. Jesus, quando estava andando no seu ministério, muitas das vezes não permitiu ser adorado. Num certo ponto ele permite ser adorado, mas durante o seu ministério ele não deixou ser adorado. Pedro, com muita sabedoria, pegou aquele homem do chão e falou, não faça isso, porque eu sou homem igual a você. Paulo e Silas, quando estavam no seu ministério,
também tentaram adorar ele e eles repreenderam aquelas pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, muitos milagres acontecem, maravilhas ocorrem no nosso meio, e muitas das vezes as pessoas ficam maravilhadas com as coisas que acontecem, por causa do mover do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, pessoas normais que não compreendem, não sabem, não têm sabedoria, procuram observar aquelas pessoas e ver coisas que não devem, irmãos. Muitas das vezes olha para o irmão e fala, puxa vida, esse irmão ele ora e o demônio sai. E muitas vezes esse irmão ora e pessoas são curadas e começa a querer aplaudir aquela atitude. E essas pessoas, irmãos, às vezes por ignorância, fazem essas coisas. Mas o mais errado são as pessoas que recebem essa adoração. Porque nós não podemos, nós sempre simplesmente temos que nos colocar no nosso lugar. Somos servos, somos simplesmente vasos de Deus, ferramentas de Deus, usadas por Deus. Nós não podemos simplesmente pegar a glória de Deus para nós. Nós temos que repreender realmente quando a pessoa, com toda a cautela, irmãos, olha, eu não sou isso. Isso aqui que aconteceu foi Deus que fez, não foi eu. Eu orei, se a pessoa foi curada, se o demônio foi embora, foi por causa do nome de Jesus. Não foi por mim, irmãos. Eu sou igual a você. Entendeu, vaso? Amém? Amém. Irmãos, muitas pessoas se esquecem disso. Lá no 27, ó. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum. Irmãos, o homem jejum, irmãos. O homem jejuava. O centurião jejuava, dava exemplo para muito crente. Muito crente que hoje não sabe nem o que essa palavra significa. Jejum, irmãos, nos aproxima de Deus. O jejum, ele nos aproxima de Deus. Ele nos desestabiliza nosso ser para que nós possamos entrar mais em contato e conectarmos com Deus. O homem jejuava. Há 4 dias estava eu em jejum. Até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, que era 3 horas da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Ele disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas estão em memória de diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está na casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará, e logo mandarei chamar-te. E bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo que por Deus te é mandado. E abrindo a boca, Pedro disse, reconheço. Aleluia! Quando Pedro começou a ouvir aquele homem ali, um homem gentil, um centurião simples, com toda aquela parentada dele ali naquela casa, que começou a falar, e ele lembrou daquilo que Deus tinha colocado para ele, Deus tinha falado no seu coração. Aí Pedro fala assim, olha, reconheço que por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhes é agradável aquele que em qualquer nação e teme e faz o que é justo, aleluia. E a palavra que ele, aleluia, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, todos depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo, com a virtude ao qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém,
ao qual mataram e penduraram no madeiro, e este ressuscitou. Deus, ao terceiro dia, fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois como ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi reconstituído juiz dos vivos e dos mortos. E a esse dão testemunho de todas as dos profetas, de que todo aquele que nele crê receberá um perdão dos seus pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a esse Deus maravilhoso, que não faz acepção de pessoas, que era um Deus para os judeus, agora é um Deus para todas as nações. Aleluia, Jesus. E Pedro reconhece que naquela casa havia salvação. E eu reconheço que na sua casa há salvação. Eu reconheço que Deus está tocando no seu coração aí do outro lado. Aleluia. E aí, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se com o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas estranhas. Aleluia! 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 Tem gente que fala, irmãos, que só falaram em línguas estranhas lá no dia de Pentecostes. Irmãos, o reconhecimento do revestimento de fogo do cristão é as línguas estranhas. Aleluia! E ó, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recuar as águas para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor? E então regozijaram-se que falassem com eles por alguns dias. Aleluia! Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Deus é maravilhoso. Nós aprendemos várias coisas nesse texto, irmãos. Nós aprendemos, irmãos, que se você fizer o bem, Deus está contemplando as coisas que você faz, meu irmão. Continue fazendo bem, continue a fazer umas coisas corretas de forma anônima. Continue ajudando as pessoas de forma anônima. Continue doando de forma anônima. Continue, não se preocupe. Não precisa você falar para as pessoas o que você está fazendo, porque Deus está contemplando o que você está fazendo. Se você é um bom filho, continue a honrar seu pai e sua mãe, porque Deus está contemplando o que você está fazendo. Se você é um empresário e é justo para com seus empregados, Deus está contemplando as suas atitudes, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Se você é um político e vai e faz o que é correto, se você é um político e faz o que é correto diante das pessoas, não se preocupe com aqueles que estão do lado direito, que estão do lado esquerdo, que te crimina, que te reprova. Não se preocupe, porque Deus está contemplando o que você está fazendo. Se você é um juiz e você dá a sua sentença segundo a sua justiça e segundo a justiça da Constituição, não se preocupe, porque Deus está contemplando o que você está fazendo. Aleluia. Porque Deus contempla o que a gente faz, seja coisa boa ou seja coisa ruim, porque os olhos de Deus estão sobre todos a nossa nação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar para você essa noite: não se preocupe. Não se preocupe. Se a sua hora não chegou, se Deus não mandou ainda um recado para você, eu estou falando aqui esta noite com você, homem de Deus e mulher de Deus.
Se você recebeu essa mensagem, e se o Espírito Santo tocou no seu coração de forma diferente esta noite, e você quer entregar a sua vida para Jesus, e se você quer morrer para esse mundo e quer renascer para Cristo esta noite, Glória levante a mão aí do outro lado, Aleluia. que eu estarei orando por você, estarei apresentando o Espírito Santo para você, Aleluia. e Ele vai fazer morada na sua vida, Ele vai perdoar os seus pecados, e você será perdoado, e Jesus Ele perdoa mesmo, porque Ele coloca no mar dos esquecimentos, e Ele jamais jogará na sua cara os seus pecados. Quem tenta jogar na nossa face os nossos pecados do passado é o diabo, irmãos, e quando isso vir, repreenda em nome de Jesus, Misericórdia. porque Deus, quando Ele perdoa, Ele não volta atrás. Ele te perdoou, acabou. Então, irmãos, continue sendo um homem justo. Continue sendo um homem temente a Deus. Continue praticando boas obras a Deus. Porque Deus está contemplando o que você está fazendo, homem de Deus. Porque Deus está te contemplando, mulher de Deus. E um dia Ele mandará alguém enviado dele te buscar, falar contigo. Glória a Deus, Ele tocará aleluia. em você de forma diferente. Aleluia. Porque eu creio, irmãos, eu sou calvinista. Eu creio que Deus tem o momento certo de tocar nas pessoas. Porque minha mãe orava por mim e eu não ligava. E o dia que Deus quis se encontrar comigo, Ele foi e se encontrou comigo. E até hoje eu estou na presença de Deus. Glória a Deus. Passando por cima de vários obstáculos, porque Deus está me sustentando com as suas fortes mãos. Aleluia. Eu não sou nada sem Deus, e Deus está me fortalecendo todos os dias. E se quer um dia eu dê um passo atrás, sempre avante, porque é assim que Deus quer, sempre avante. E a nossa fé nos gera, nós sempre temos, quando Deus Ele nos enche de fé, nós sempre pensamos no que virá, tudo naquilo que nós vamos receber de Aleluia, Deus. Jesus. Porque quando você recebe, irmãos, ali já não tem mais necessidade da fé, porque você já obteve. Agora a nossa salvação não é pela fé, porque nós ainda vamos ter. Eu ainda fico vendo, irmãos, as pessoas, os cristãos que dormem no Senhor. Eu olho para eles, são vitoriosos. Verdade. Porque eles terminaram a sua carreira. E eu tenho certeza que os anjos do Senhor vêm ao seu encontro e levam eles para um bom lugar. O corpo para nada serve, volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Eu tenho Aleluia. certeza disso, irmãos. E eu falo para você esta noite, não há outro caminho que não seja Jesus. Não há outro caminho, irmãos. Não há vida se não for em Jesus. E se você hoje está disposto a começar uma caminhada com Deus, levante a mão que nós estaremos aqui orando por você. Mas se hoje você não recebeu esse tocado do Espírito Santo no seu coração, não se preocupe, porque o nosso Deus é o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E um dia Ele dará outra oportunidade para você, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, como igreja. Senhor, te pedimos, Pai amado, para que o Senhor venha tocar e todas essas pessoas que estão com o seu coração, Senhor, quebrantado, que o seu Espírito Santo faça morada, Pai, que eles sejam perdoados, Pai amado, que o Senhor, meu Pai, venha colocar no mar de esquecimento todos os seus pecados, Pai amado, e como o Senhor fez com esse centurião Cornélio, faça com todos eles, Pai amado, haja com a justiça que o Senhor é feito, pura justiça, Pai amado, leve a sua justiça sobre cada um deles, e reconheça o Senhor a tudo aquilo que eles fazem de bom, Pai amado, em nome de Aleluia, Jesus. Que o teu Espírito Santo encontre morada nos seus corações e que essas correntes do mal caiam em nome de Jesus. Que toda seta do mal caia em nome de Jesus. Aleluia. Em que eles sejam restaurados. Que você receba o perdão de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Sejam restaurados e sejam Deus, agraciados glória a Deus. e sejam perdoados em nome de Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, tenha uma excelente semana, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana repleta de coisas boas e novidades de vida para todos vocês. E que se Jesus não vier buscar na igreja dele, até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui. Shalom para todos vocês, em nome de Jesus.
Até domingo que vem. Vamos dar a graça apostólica para todos. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está todo terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem.